Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se. Você já sabe, né? Toda semana a gente tem um encontro marcado para falar um pouquinho mais sobre saúde, receber dicas e orientações de especialistas que estarão aqui no estúdio para conversar um pouquinho com a gente. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema bem desconfortável e que incomoda muitas pessoas de diferentes faixas etárias: as dores na coluna. Para isso, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia, Luiz Fernando de Moraes. Seja muito bem-vindo ao Equilibre-se. Olá, boa noite, Isabel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite da TV e Jornal Bom Dia, né? Agradecer a todos também que estão assistindo nós, né? Acho que o nosso papo aí vai ser bem bacana hoje, né? Com certeza. Doutor, a dor na região da coluna, ela é algo bem comum, digamos assim, e é uma grande vilã aí da qualidade de vida de muitas pessoas, certo? Com a pandemia, isso até se intensificou. Algumas pesquisas aí já sinalizam que houve aumento superior a 40%, né, da questão dos sintomas relacionados à coluna. Quais que seriam as principais doenças relacionadas a essa região? Certo. Falando de coluna vertebral, então, nós temos ali, dá para nós citar assim, 4 principais regiões ali que podem ser acometidas na coluna, né? Os músculos, as vértebras, os discos e os ligamentos, né? São as principais regiões que podem gerar dor, né, na coluna de uma pessoa. Então, dentro dessas regiões ali, a gente procura, então, saber, né, aonde que está a causa ali do problema, né, avaliar e aí a gente ver e qual dessas regiões que está acometida, né? Pode ser uma ou mais do que uma. Certo. E os fatores que podem estar relacionados para o surgimento dessas dores? Certo. Bom, dentro dos fatores que podem estar relacionados, nós temos assim, são várias causas, né, Isabel? Podem ser assim, a má postura, a questão ali de esforços repetitivos, até fatores assim como um mau sono à noite, né, uma má alimentação, falta de atividade física, né, entre outros também, às vezes até fatores emocionais relacionados também com as dores na coluna. Certo, certo. E como a gente falou agora há pouco das pesquisas aí que sinalizam, né, para esse aumento expressivo de algumas características, em razão da pandemia, muitas pessoas adiaram, né, as suas consultas, as suas idas aos especialistas, seja ao médico ou ao próprio fisioterapeuta. Certo. Como é que você analisa esse cenário, tendo em vista as pessoas que precisariam dar continuidade nos tratamentos e as que ainda não receberam o diagnóstico? Certo. Então, agora com o aumento aí expressivo da pandemia, né, muitas pessoas aí tiveram que interromper os seus tratamentos, né, por medo, enfim, né, de sair de suas casas, né. E uma coisa que influencia bastante é porque as pessoas estão fazendo menos atividades físicas e trabalham mais em casa. Às vezes tu não tem toda a ergonomia, né, dentro de casa para você trabalhar, né, como você trabalha em escritório, né, uma cadeira adequada, né, uma mesa adequada, e isso acabou, né, gerando com que mais pessoas tenham mais dores, né, tanto na coluna quanto na parte das articulações, né, Isabel? Então, eu vejo que isso sim afetou bastante, né, essa questão ali, porque o pessoal está fazendo menos atividade e está trabalhando em casa e não consegue trabalhar com a ergonomia adequada, né? Certo. A questão do equilíbrio da saúde mental, por exemplo, né? O cuidado aí com a questão da própria alimentação, equilíbrio de peso, enfim, também pode influenciar tanto na prevenção quanto no surgimento aí de alguns problemas, certo? Exato, isso. O controle de peso, né, você ter uma qualidade de vida boa, né, a saúde mental, o controle de peso, tudo isso ajuda para que, digamos, o seu corpo não tenha, né, não esteja portas abertas para entrar doenças, né, e acometer, né, tanto a coluna quanto a articulação, né, todas essas questões. Certo.
Luiz Fernando, muitas pessoas, quando chegam a determinada faixa etária, né, geralmente um pouquinho mais de idade, elas começam a apresentar mais sintomas. Mas na idade mais jovem também é possível surgir alguns problemas aí. É possível diferenciar e até mesmo determinar aí tratamentos para que esse problema não se amplie, amenizar os sintomas na faixa mais jovem também? Sim, você diz a parte de prevenção? Isso. É bem importante, né? Porque assim, a maioria às vezes das pessoas só procuram um atendimento quando já está com o problema instalado, né? Que é como a gente disse, então quando já está doente. E na verdade a parte da prevenção, ela deveria ser sempre o que vem antes, né? Então, dentro da parte aí da fisioterapia, existe também a parte da prevenção, né? Onde a gente, mesmo que a pessoa não tenha um problema, não tenha uma dor, né? A gente consegue, existem técnicas que a gente consegue avaliar se o seu organismo está com alguma disfunção, né? E isso pode ser uma dessas portas abertas para entrar algum tipo de doença. Então, eu recebo vários pacientes no meu consultório que vêm buscar por prevenção também, né? Não só para tratar a doença. Eu acho que é bem importante isso de a gente frisar para as pessoas, né, que procurem os profissionais antes de ficarem doentes, né? Com certeza. Que os gastos são menos, né, também, e a cura, o resultado é mais rápido, né? Não precisa investir num tratamento, né? Consegue se manter sempre, como dizem, o corpo funcionando no 100%, né? Perfeito. O diagnóstico precoce é essencial sempre. Essencial sempre, exatamente. Em relação às opções de tratamento, mais especificamente, né? Quando chegou um determinado momento, não adianta, tem que tratar. Exato. Há alguns mitos em torno disso, eu acredito, Luiz Fernando, que algumas pessoas dizem assim, eu tenho um problema na coluna, eu vou ter que conviver com ele. Mas não é bem assim, certo? Sim. As opções já melhoraram muito, avançaram muito. Gostaria que você citasse as principais opções que nós temos hoje. Certo. Assim como todas as outras áreas da saúde, né, a fisioterapia não se baseia somente em choquinho e no ultrassom, que é o que o pessoal, né, mais fala aí. Então, assim, dentro da fisioterapia, a gente tem técnicas hoje em dia, né, que são técnicas assim globais que avaliam o paciente como um todo e são altamente resolutivas, né? Ajudam a prevenir e ajudam a tratar também o problema, né? Que é o que a gente estava conversando antes. Então, assim, podemos destacar da questão das técnicas ali, a osteopatia, o pilates, a quiropraxia, né? Que é o que eu mais trabalho dentro do meu consultório, que é a parte da quiropraxia instrumental, né? Que é uma técnica global, onde a gente consegue avaliar e tratar ali mais de 100 estruturas numa única consulta, né? Então é algo bem assim bacana e que ajuda muito, né, para a parte da prevenção como para a parte também do tratamento. E são técnicas que têm, digamos assim, não precisa de muitos atendimentos, né? Poucos atendimentos para resolver o problema da pessoa. Certo, até eu ia comentar isso contigo, a questão do tempo. Claro que varia de situação para situação, sim, claro. Mas isso também melhorou muito, a questão da necessidade de ir várias vezes ao profissional. Exato, isso. Hoje, assim, com a técnica que eu trabalho ali, a gente busca em torno ali de 4, 6 atendimentos no máximo ali, a gente já tem um resultado bem satisfatório para o paciente, sabe? E aí depois a gente só faz as partes de manutenções, né? Cada 30, 60, 90 dias esse paciente vem, depois cada 6 meses, 5 meses, né, para fazer as partes da manutenção do tratamento. Então não é mais algo assim que precisa de 10, 20, 30, 40 sessões, né? Hoje então a fisioterapia também, assim como a medicina, as outras áreas aí evoluíram muito e a gente dispõe de técnicas que têm uma alta eficácia aí de cura, né? Perfeito. Mas, Fernando, em relação aos pacientes que superaram aí a Covid,
Os fisioterapeutas, eles estão tendo também, né, mais uma categoria da área da saúde que está desempenhando um papel essencial. Sim. Como que você vê a questão dos tratamentos, inclusive ligando ao nosso assunto, né, da coluna, enfim, nesse público especificamente, né, nos recuperados, em recuperação, na verdade? A fisioterapia, né, como você falou, ela cresceu muito agora, principalmente com a parte aí da pandemia, né, tanto a fisioterapia respiratória, né, quanto a fisioterapia ortopédica, que é mais a minha área, né. Então, eu estou recebendo até bastante pacientes que passaram pela doença e estão em fase de recuperação agora, né, Isabel? Então, assim, esses pacientes a gente sabe que eles têm que ficar orientados, né, pelos médicos, enfim, pelos fisioterapeutas dentro do hospital em posições de barriga para baixo, para o pulmão poder trabalhar bem, e às vezes tem que ficar lá com a cabeça rodada, com a coluna, enfim, né, mesmo que troque de posição, né. Então, para quem já sofre de algum problema de coluna antes de pegar o Covid, ou até mesmo depois de passar por ele, né, pode gerar dores muito fortes, né, de região de cervical, lombar. Então, isso tudo, juntamente com a fisioterapia respiratória, né, a gente acaba pegando bastante lá na clínica para a gente tratar esses pacientes com dores na coluna pós as complicações aí do Covid, né? Merece uma atenção e um acompanhamento também. Exato, com certeza. Perfeito. Mas, Fernando, em relação ao sistema home office, né? Essa Sim. questão da mudança toda, você já havia pontuado antes, com as adequações, as necessidades aí das pessoas manterem as suas atividades, mas nem sempre são observados todos os cuidados, com a postura, Sim, enfim, exato. com o ambiente específico, adequado para trabalhar. Quais as dicas que você daria para as pessoas que ainda prosseguem nesse sistema poderem melhorar a qualidade de vida aí? Exato. Então, assim, Isabel, se você está trabalhando home office, né, o que é importante sim cuidar, né? Principalmente utilizar a melhor cadeira que você tiver dentro da sua casa ali para apoiar bem a coluna, né? Apoiar bem a parte do pescoço ali, né? Ter apoios para os braços, né? Quem trabalha com né, parte aí do computador, não ficar muito afastado para não sobrecarregar as articulações aí dos ombros, do cotovelo, né? As articulações do punho, mão e também a coluna, né? Cuidar para não ficar muito curvado aqui, né? Então, evitar de trabalhar, por exemplo, assim, pegar o notebook, ir para a cama, sofá, essas coisas, né? Isso é ruim, acaba gerando dores, né? E cada tanto tempo de trabalho, cada meia hora, uma hora, é importante sair um pouquinho daquela posição. Se não consegue sair, se está, enfim, no meio de uma reunião, alguma coisa importante ali, é importante pelo menos fazer uns alongamentos, né? Alongamentos ali de membros superiores, né, aqui na região do cervical, que isso ajuda a não criar muita tensão nesses músculos e não sobrecarregar muito a coluna e as articulações, né? Isso vale inclusive para os ambientes normais, para as empresas também, né? Exatamente. Perfeito. Outras dicas que você daria, Luiz Fernando, para a gente já ir para o encerramento do programa e que fazem a diferença aí no dia a dia para evitar, para proteger, digamos assim, a nossa coluna, né? E muitas vezes são deixadas de lado, mas que devem ser valorizadas. Certo. Sobrecargas, né? Querer assim, por exemplo, se tu tem 2 bolsas lá pesadas, não querer levar tudo de uma vez, né? Se tu puder levar uma de cada vez, né? Esforços repetitivos, evitar de ficar em posições erradas, né? Uma postura acaba influenciando também, né? Cuidar bastante, o pessoal hoje em dia está bastante no smartphone, né? E acaba ficando com a cabeça muito baixa ali, então procurar sempre deixar mais na altura dos olhos, né? Para poder não sobrecarregar muito cervical, até a região lombar também. Então, tudo isso são dicas assim que parecem coisas pequenas, mas que dá uma grande diferença, né, para a qualidade de vida. E evita também de que se instale um problema muito grave, né? Porque
os problemas ali na coluna, eles não acontecem de uma hora para outra, né, Isabel? Então, falando ali de uma artrose, de um desgaste ou um problema ali no disco, né, isso vai sobrecarregando, 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 até esse disco ficar ali achatado, começar a sofrer, a articulação começar a se desgastar, né? Então, é de tantas vezes que, digamos, foi trabalhado errado, foi feito determinada coisa errada, né? Então, tudo isso acaba aí que é bem importante cuidar para que não sobrecarregue e não crie esses problemas, né? Com certeza. Em relação ao momento do exercício físico, porque muitas pessoas estão focadas, têm o hábito de praticar exercício, seja na academia, ou seja ao ar livre, e também nem sempre observa, né, esses cuidados. O que você destacaria nesse sentido? Por exemplo, o pessoal que gosta de academia ali, né, ir aumentando os pesos gradativamente, né, não querer já botar uma carga muito excessiva, né, para não sobrecarregar ali as articulações, as vértebras ali da coluna. É importante alongar bastante, né, antes das atividades físicas, isso ajuda muito. Um aquecimento sempre é importante também, né, ajuda a evitar lesões e, se puder, com certeza procurar um fisioterapeuta também antes de iniciar uma atividade física, né? Porque às vezes tu já tá com um probleminha ali, tu tá com uma alteração, com uma disfunção ali, e às vezes tu vai para atividade física, tu vai querer forçar, tu vai querer dar o teu máximo, enfim, e aí acaba se lesionando, né? Então, essa parte de prevenção também é interessante, né? Se puder, procure nós fisioterapeutas, que nós podemos auxiliar aí também antes de iniciar uma atividade física. Toda orientação é muito válida. Exato. Luiz Fernando, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Equilibre-se e fica convite aí para próximas conversas. Tá bom, muito obrigado. Então, obrigado a todos também que estão assistindo nós aí. Assim a gente encerra o Equilibre-se desta semana. Agradeço também a sua atenção e desejo uma ótima noite. Até a próxima semana.